Esse aqui é o vídeo número 3 sobre a história de Jeremias. Então, nesse canal, eu estou construindo uma playlist sobre todos os personagens bíblicos. Eu tenho interesse em conhecer um pouco da biografia, da história de cada um deles, e eu não posso tirar isso da minha cabeça. Então, eu adoto, né, esse livro aqui, ó, todos os personagens bíblicos de A a Z. E hoje, então, a parte 3. A parte 1 eu apenas trouxe uma introdução, conforme o texto, de quem foi Jeremias, de que ano ele nasceu, 640 a.C. Foi um profeta muito importante, tanto que ele tem um livro no Antigo Testamento que leva o seu nome, Jeremias. E nesse livro, durante sua trajetória, ele profetizou nos últimos 50 anos da história de Judá, ou seja, do reino do sul, porque na história bíblica, na história dos hebreus, existiram dois reinos, reino do norte, Israel, e com a capital em Samaria, reino do sul, com a capital em Judá. O reino do norte caiu por volta do ano 620, 21, 22, ali para os assírios, e o reino do sul, que é Israel, que é Judá, viria a cair durante esse período de Jeremias, aqui em 586, para a Babilônia. E aí eu trouxe essa informação no vídeo 1, no vídeo 2 apresentei qual que era a mensagem e quem que foi, de fato, Jeremias. Ele era filho de um sacerdote, provavelmente muito bem de vida, e aí e qual que era o tema dele, né? Ele consistia em apresentar ao povo que a salvação não vinha do templo, não vinha daqueles rituais, mas simplesmente na confiança em Deus. E aí no último vídeo eu estava tratando justamente disso, que ele estava para ser julgado ou, enfim, passar por alguma situação complicada diante dos sacerdotes que não aceitavam a sua palavra. E eu continuo a partir daqui. Então Jeremias ficou sob a proteção do nobre Aicam, é isso, filho de Safã, que isso está registrado lá no capítulo 26, verso 24 do livro de Jeremias. Mas, ainda assim, estava em grande perigo. Ele havia feito inimigos poderosos ao desagradar os sacerdotes. Outro profeta, Urias, havia profetizado uma mensagem muito similar. Ele fugiu para o Egito, mas foi encontrado e levado novamente para Jerusalém, onde Jeoaquim cuidou para que fosse executado. Jeremias 26, verso 20 ao 23. Jeremias continua a pregar o arrependimento e a conversão a Deus, como uma forte condenação de Joaquim, acerca de quem profetizou. Não se lamentarão por ele. Literal, o enterro de um jumento arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém, conforme Jeremias capítulo 22, 18 e 19. A conquista de Carquemes por Nabucodonosor, lá da Babilônia, em 605 a.C., foi o começo da influência mundial do Império Neo-Babilônico. Foi um prenúncio de grande perigo para Judá e marcou um novo capítulo na vida de Jeremias. Deus ordenou-lhe que registrasse todas as suas profecias do começo de seu ministério. 21 anos antes, seu amanuense Baruque escreveu o manuscrito. Então Baruque, na verdade, acompanhava Jeremias. Era o escriba, tendo sem dúvida registrado as palavras ditas por Jeremias. Uma vez que Jeremias foi proibido de entrar no templo pelos sacerdotes, ele ordenou a Baruque que lesse o rolo para todas as pessoas em um grande dia de festa. A acusação contra o rei e os que o apoiavam foi tão grave que, ao ouvir sobre ela, o rei se enfureceu. Os nobres esconderam Jeremias e Baruque, atendendo à ordem do rei. Jeudi trouxe o rolo paralelo a Jeoaquim, enquanto Jeudi lia cada passagem, o rei, em um gesto de total desprezo, cortava e queimava em um braseiro. Deus ordenou a Jeremias que reescrevesse o rolo, e foi o que ele fez, acrescentando muitas outras palavras semelhantes. Jeremias capítulo 36, verso 22. Entre o que foi acrescentado estava outra condenação de Joaquim e uma profecia acerca de seu castigo. Jeremias não violou a ordem que lhe proibia de entrar no templo. Entrou na corte dos fiéis, onde somente homens e judeus ritualmente puros eram permitidos, e pronunciou outra condenação injuriosa contra os pecados de Judá, uma profecia acerca da destruição de Jerusalém. O sacerdote Passur o espancou, veja, então ele foi espancado por um sacerdote nesse momento aqui, e deixou a noite toda preso, e o deixou a noite toda preso no tronco junto à porta do templo. Enquanto estava no tronco, Jeremias repetiu o que dissera anteriormente e pronunciou outra condenação, desta vez contra este próprio sacerdote. Em vez de enfraquecerem sua decisão, essas experiências de rejeição e humilhação só serviram para levá-lo a ficar mais firme em sua pregação de palavras de Deus como lhe era revelada. Durante os 7 anos entre a queda de Carquemes 605 a.C. e a queda de Jerusalém no ano 598 a.C., ou 586, pelo que eu lembro, Judá ficou abalada diante do poder que a Babilônia tinha de avançar rapidamente. A submissão de Judá ao Egito era vantajosa para o Egito. Mas o grande império não estava especialmente interessado em diminuir seus recursos ao ajudar Judá. No entanto, parece que Jeoaquim colocou sua fé no Egito e não em Deus, esse último rei. E os lamentos e as profecias de Jeremias acerca da condenação estavam fortemente centrados no fato de que a única esperança de Judá estava em sua lealdade e obediência a Deus. Entretanto, suas súplicas e imprecações foram completamente
ignoradas. E aí eu finalizo então esse vídeo, parte 3 sobre Jeremias. No próximo vídeo, parte 4.